Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteves Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa, mas sem enrolação. Hoje eu recebo o Marcelo Prata, CEO da ReDigital e fundador da Resale, a maior plataforma digital de venda de imóveis retomados do Brasil. Marcelo é um empreendedor que está transformando o mercado imobiliário através de tecnologia e inovação, criando soluções como Proposta Rápida, PagImóvel e SOAP. Ele é coautor de Direito Digital 4.0. Ele tem MBA pela USP-Exalc e atua na interseção entre negócio, tecnologia e inovação, com o objetivo de resolver problemas reais. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você. Bom, vamos falar mais um pouquinho aqui do mercado imobiliário e trazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente as novidades e o que a gente tem de soluções com tecnologia para quem quer investir, mas também para quem precisa se capitalizar, às vezes vender um imóvel. Legal, acho que o mercado imobiliário nunca teve tão em alta, né? Talvez das grandes indústrias é que está se movendo mais lentamente, né? Se a gente pegar o mercado financeiro, a gente teve um salto quântico, né, nos últimos 20 anos, e o mercado imobiliário agora vem se reinventando muito calçado, né, pelas novas tecnologias. Então é sempre muito bom poder falar de uma indústria que é tão importante, mas que é tão sólida, né, que é tão concreta e precisa se reinventar, né, usando as novas tecnologias. Exato. Mas, Marcelo, antes da gente entrar no tópico aqui, eu queria saber um pouquinho da sua história. Como que você entrou no mercado imobiliário? Como que foi a ideia do primeiro negócio? Para que dor que você buscava solucionar lá no passado, quando você idealizou todo esse ecossistema? Acho que eu caí de paraquedas no mercado imobiliário há mais de 20 anos, como corretor de imóveis, assim, fiz uma transição, sempre trabalhei na área comercial, mas a minha entrada no mercado imobiliário, que acho que como a maioria de quem entra, né, quem ingressa nessa indústria, foi como corretor. Mas desde o começo eu sempre enxerguei que tinha algo mais para eu fazer, eu me sentia impelido a fazer coisas diferentes no mercado imobiliário, além de ser corretor. E eu surfei o início da entrada dos bancos privados no crédito imobiliário, né? Se a gente olhar um pouco para o passado, né? Quem é mais jovem talvez não lembre disso, mas na década de 80 e 90 você só tinha crédito vindo da Caixa Econômica Federal, era o grande agente financeiro, apesar de ainda ser líder de mercado, não tinha outras opções. Então, lá para os anos 2000, 2004, a gente teve a entrada dos grandes bancos privados no crédito imobiliário e eu enxerguei que tinha uma oportunidade aí. E fui um dos primeiros, né, a criar o conceito de correspondente bancário para crédito imobiliário, né? Então, eu surfei bem essa onda, na época, o Unibanco, o Banco Real, antes de serem, né, comprados ali pelo Itaú e depois pelo Santander, foram os bancos que começaram a fazer movimentos, especialmente junto às imobiliárias. Então, surfei muito esse momento do mercado. Então, saí da corretagem tradicional e fui para o crédito imobiliário. Você já começou a buscar soluções. Porque eu via que tinha, né, assim, era muito comum na época você ver, eu ouvia muito isso dos gerentes dos bancos privados, né? O cliente ia buscar financiamento no banco e ele falava, olha, eu não tenho aqui, mas se você atravessar a rua tem uma agência da Caixa, né? Então eu enxerguei que ali tinha uma oportunidade, como que a gente podia facilitar para esses bancos, né, eles atenderem esses clientes do crédito imobiliário. Então foi a minha primeira, talvez assim, depois de me tornar corretor, o meu primeiro movimento em busca de algo diferente foi com crédito imobiliário lá nos idos de 2000. Né? Legal, Marcelo. E como é que foi essa transição desse como correspondente bancário, então de corretor para correspondente bancário, de correspondente bancário para criar hoje esse grupo da ReDigital? Teve um passo intermediário, porque quando eu comecei a enxergar que tinha esse mercado para o crédito imobiliário, por outro lado, eu enxerguei que isso tinha que ser mais escalável. Então, não dá para você ficar atendendo o cliente na agência. O Brasil, né, é continental. Assim, como é que a gente fazia para levar crédito imobiliário, ajudar as pessoas, primeiro, a comparar as opções de crédito imobiliário que tinham no mercado, à medida que mais bancos entravam nesse segmento. Então, eu idealizei uma plataforma que chamava Canal do Crédito, que era um marketplace de financiamento imobiliário. Na época, a gente usava muito analogia com o Buscapé, que foi o grande, né, buscador de produtos.
E na época a gente fazia isso, a gente comparava financiamento imobiliário. Legal. Então eu já usei a internet como a principal ferramenta para ajudar as pessoas a tomarem essa decisão. Isso que ano? Isso em 2009, Tá. né, a gente começou. E aí, a partir dali, o crédito imobiliário... Então, assim, primeiro, né, a gente teve um boom do crédito imobiliário no Brasil, 2010, até 2014, e aí eu surfei essa onda, que era ajudar as pessoas a escolherem um crédito imobiliário. Mas aí veio a crise em 2014 para 2015, e eu precisava pivotar um negócio, né, que nada mais é, para quem nunca ouviu a expressão, é dar um cavalo de pau no seu negócio, porque a gente tinha muita audiência, mas não monetizava, não gerava receita. E foi o ano... Muito curioso, talvez. As pessoas entravam, comparavam financiamento, mas depois iam direto na agência contratar. Entendi. Né? Então eu tinha uma dor que era a minha dor no negócio, era muito relevante, mas gerava pouca receita. Você gerava muito valor, mas não gerava receita. Exatamente. E essa é a diferença entre gerar valor e gerar receita. Exato. Mas aí veio a crise, as torneiras dos bancos elas secaram para o crédito imobiliário e eu precisava reinventar o negócio. E aí eu fui olhar para o outro lado da mesa, né, que foi a oportunidade que eu vi de vender imóveis que eram retomados nas operações de financiamento imobiliário. Eu já tinha um relacionamento com os bancos, então ali começou esse novo capítulo, ainda não nasceu, né, a Reddigital é mais recente, mas ali nascia a Resale, que era para ser essa plataforma, ajudar os bancos, que até então eu vendia crédito, a poderem resolver o problema do crédito que não deu certo, né, que era com a retomada dos imóveis. Legal, e aí eu acho que o que a gente vai conseguir trazer aqui de ponto relevante para quem está assistindo, que foi para mim, né, é algo que me surpreendeu, que é algo que eu nunca tinha visto, né, até o termo que vocês usam de outlet dos imóveis. Então as pessoas normalmente pensam em imóvel mais barato, leilão. Mas tem aquele estigma, né? Poxa, eu vou comprar, mas será que eu preciso de um advogado? Não preciso, tenho que ler matrícula, mas eu não tenho essa expertise. Será que tem dívida? Não tem? Eu vou entrar numa furada, né? Preciso estudar. E aí gera aquela lacuna ali que ele quer, mas não toma atitude ali de fazer, porque vai demandar um tempo. E aí você traz uma proposta ali de que você pode ter também, além do leilão, você pode ter imóveis mais baratos, mas sem precisar ser leilão, como se fosse um mercado tradicional. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Acho que a tese da Resale veio exatamente dessa minha surpresa também, né? Porque eu tinha experiência de mercado imobiliário como corretor, depois a experiência de vender crédito, de assessorar no crédito imobiliário. E aí, quando eu fui falar com os bancos para entender, eu falei, como é que vocês vendem esses imóveis, né? Ele falou, a gente dá 70% de desconto, mas não vende no leilão. Eu falei, mas como assim você dá 70% de desconto no imóvel e ainda assim as pessoas não compram, né? Então eu fui entender um pouco melhor essa indústria, fui olhar o que tinha fora do Brasil, e aí o que eu percebi é isso, assim, primeiro tinha uma grande assimetria de informação, essa é a palavra bonita, expressão bonita para dizer, traduzir isso que você trouxe, que é exatamente assim, de um lado eu sei que tem oportunidades, que parece que são legais, mas de outro isso me parece muito complicado a ponto de eu entrar nesse mercado, né? Então a tese da Resale era como que eu quebrava essa assimetria de informação. Então, primeiro eu fui entender a indústria. Assim, os bancos eles são obrigados a realizar leilões, mas especialmente o primeiro e o segundo leilão da Lei 9.514, que é a lei que traz a figura da alienação fiduciária para o crédito imobiliário. Então, só para fazer um contexto um pouco histórico, né? Até 1997, a garantia de quem financiava um banco, do credor do banco, financiava um imóvel, era a hipoteca. E a hipoteca, o processo de retomada desse imóvel é um processo judicial. Por isso que tinha poucos bancos, né, nesse mercado, porque você até conceder um financiamento era uma coisa, agora retomar um imóvel no processo de inadimplência era um parto e era judicial, levava décadas. Com a alienação fiduciária a partir de 1997, esse processo ficou muito mais fácil porque ele se tornou extrajudicial. Então isso fez com que os bancos entrassem, principalmente os bancos privados, entrassem nesse mercado. E aí, a lei da alienação fiduciária, 9.514, ela diz que no processo de retomada, o banco tem que realizar 2 leilões. Mas a partir do segundo leilão, ele sendo negativo, ou seja, não tendo arrematante, o banco pode vender da forma que ele quiser. Só que os bancos não tinham outras ferramentas, eles ficavam fazendo leilão, né? Então o imóvel saía de um leilão, entrava no outro leilão. Voltava e ficava girando e não saía. E não saía. Então um imóvel que em tese você não tem grandes problemas,
né? Não tem grandes estresses, porque aquele imóvel foi financiado já pelo banco, mas ele continuava em leilão. Então, a primeira coisa que eu enxerguei aí é que a gente podia fazer diferente, né? E aí surgiu a ideia de a gente ser uma plataforma de venda direta desses imóveis, ou seja, não precisar ficar repetindo leilões. Então, assim nasceu a Resale, de enxergar que tinha comprador que não queria comprar no leilão, ele não queria participar, seja por um estigma, como você trouxe, embora isso venha mudando nos últimos anos, seja porque ele não queria participar de um processo competitivo, ele queria comprar como ele compra indo numa imobiliária. Então, acho que aí foi onde eu enxerguei a primeira oportunidade, e a Resale cresceu a partir disso, né? De a gente ser uma alternativa para os bancos vender esses imóveis que não só no leilão. E aí os bancos, eles mantêm o desconto que eles estavam praticando no leilão nessa venda direta ou não? Eles calculam novamente um novo valor de mercado? Não, eles continuam no mesmo valor, porque no primeiro e segundo leilão você tem o valor determinado pela lei. Né? No primeiro leilão da alienação fiduciária ele vai pelo valor avaliado, é o lance mínimo. No segundo leilão ele vai pelo valor da dívida. E a partir daí você não tem mais uma exigência legal para precificar o ativo. Aí cada banco vai usar o seu critério, né? Então ele faz um valor de recuperação, ele vai olhar lá no contábil dele por quanto ele tem que vender esse imóvel para recuperar, para mitigar o prejuízo. E a partir daí independe de como ele vende, né? Se ele vai vender em leilão ou venda direta, ele já tem um preço definido. Hoje, na Resale, a gente sofisticou o modelo. Então, hoje a gente, dentro da plataforma, eu também tenho leilão, tenho disputas que acontecem, porque no final do dia o que a gente quer tentar é encontrar o melhor equilíbrio entre apropriar valor no ativo para o banco poder vender melhor, mas também vender rápido. Então a gente sempre fica buscando formas de gamificar, né, ou de trazer ferramentas para encontrar o equilíbrio entre essas duas premissas. E aí você, nesse modelo de venda direta da Resale, você faz a parte de liquidação da dívida do banco e o saldo restante vai para o proprietário daquele imóvel que está indo a leilão? Que iria a leilão, teoricamente? A lei ela diz o seguinte, né, que essa obrigatoriedade de você quitar a dívida e o que a gente chama, tem uma palavra feia para isso, mas é o tal do sobejo. Sim. É o que sobra, né, numa venda, ele só vale até o segundo leilão da alienação fiduciária. Esse período da Resale já é segundo leilão. Pós-segundo leilão. Então a gente faz os leilões da alienação também, hoje a plataforma a gente tem mais de 300 leiloeiros plugados lá, então a gente também faz esses leilões, mas passado o leilão da alienação fiduciária, você não tem mais essa obrigatoriedade, porque o imóvel já é do banco, né? Então ele quita a dívida do ex-mutuário, o ex-mutuário não deve mais nada para o banco, a lei diz isso, mas também ele não tem participação no resultado da venda depois, né? E para o consumidor que quer buscar esses imóveis na Resale, ele consegue filtrar o que é leilão, o que é venda direta, oportunidade, ou talvez por desconto? Como que é isso? Sim, hoje a gente dentro da plataforma, a gente criou filtros, então você pode ver o desconto aplicado, você pode ver o tipo de venda, o que está em leilão, o que está em venda direta. Mas, de qualquer maneira, assim, o que a gente vem percebendo é que mesmo no leilão, hoje ele tem caído por terra um pouco o mito, né, de que leilão é imóvel enrolado, é imóvel complicado. Quando a gente fala de extrajudicial, eu acho que hoje a grande divisão para o consumidor tem que ser essa. Assim, eu estou comprando um imóvel que foi retomado extrajudicialmente, significa que ele veio de banco, então tem alienação fiduciária, ou seja, esse processo é muito mais transparente, mais simples de se entender do que o leilão judicial, né? Então você pode ter os dois tipos de leilão. No leilão judicial, você vai ter que investigar mais, você vai ter que buscar mais informações. Pode ser um processo trabalhista. Exato. Você tem a garantia, né, de se é judicial, você tem uma sentença do juiz que vai arbitrar, né, e vai determinar, aprovar aquela venda, mas isso é o que muda, né? Extrajudicial são imóveis que dificilmente você tem grandes problemas. A grande questão ainda que orbita nesse universo é a ocupação. Eu acho que esse é o grande estresse do imóvel extrajudicial. Né? Imóveis que você vai comprar estão desocupados, você compra, entra, reforma e já revende ou aluga, e imóveis que você vai ter que ingressar com uma ação para retirar de lá o ex-mutuário se ele ainda estiver ocupando o imóvel. E no modelo de venda direta, como que funciona isso? Existe ainda o proprietário daquele imóvel, o ex-proprietário daquele imóvel ainda morando? Tem a parte de desocupação também, da mesma forma como no leilão? Da mesma forma. O que muda entre o leilão e a venda direta é a forma de comprar,
Né? Na venda direta, você tem o preço definido, você faz a sua oferta naquele valor, o banco aceita e você compra o imóvel. Quer dizer, você não tem um processo competitivo como você tem no leilão. Então é isso que muda, mas a característica do imóvel é a mesma. Então, o imóvel pode estar ocupado ainda pelo ex-mutuário. Quando a gente fala nível Brasil, assim, se a gente pegar toda a carteira de imóveis, né, a gente está falando que entre 90% a 94% dos imóveis ainda estão ocupados pelo ex-mutuário. Nossa. E esse processo, trazendo um contexto legal também, a retomada do ativo, do bem, ela é extrajudicial, ou seja, você vai, compra e registra aquele imóvel, ele é seu. Mas a posse, sim, essa é judicial. Então, você tem que aí ingressar com uma ação de emissão na posse ou reintegração de posse para que você tenha a posse do imóvel. Né? E vocês prestam algum tipo de assessoria nesse sentido também? Seja do arremate no leilão, seja na posse do imóvel ou não? O consumidor ele busca uma assessoria para ajudar e ele usa a plataforma somente para visualizar e adquirir esses imóveis. Exato. A gente garimpa para ele esses imóveis, mas o processo, as diligências ou o processo de desocupação do imóvel fica por conta do comprador. A gente até tentou no passado, no começo, era uma tese, falou, pô, será que se a gente oferecer isso, né, a gente aumenta a base de clientes, mas a gente percebeu que não. Porque o cliente, a gente tem 3 grupos de clientes, né? A gente falo que tem aquele que flerta com o investimento imobiliário nesse tipo de imóvel, mas ele não tem coragem ainda de dar o primeiro passo. A gente tem uma parcela que é o comprador, que é o investidor iniciante, porque esse já tem alguma assessoria jurídica, ou ele mesmo é advogado, ou tem alguém para apoiar ele. E você tem aquele hard buyer, que é o cara que compra sempre e já está acostumado, né? Mas ele tem que ter essa assessoria para poder fazer esse processo. Então a gente percebeu que oferecendo a gente não aumentava a base de clientes, né? Porque apetite ao risco. Sim. Então mesmo você oferecendo, às vezes o cliente fala, não, mas em quanto tempo eu entro no imóvel? Eu falo, não sei, depende da justiça, né? Mas o que a gente tem visto acontecer, e aí isso é feedback que a gente recebe da nossa base de clientes, cada vez mais as pessoas que ocupam o imóvel, né, ou que perderam o imóvel, que na verdade não era delas, né, elas financiaram, não pagaram e o imóvel é retomado. A esmagadora maioria, esses números passam de 90%, só estão esperando chegar o novo comprador, né, o novo proprietário, para desocuparem os imóveis. Está usando o máximo possível. O máximo possível. Ele não está pagando IPTU, não está pagando condomínio, imóveis de condomínio. Então ele fica só esperando chegar lá e falar, olha, eu comprei o imóvel, precisa desocupar. Então mais de 90% das ocupações são amigáveis. Isso não quer dizer que alguém entrante nesse mercado deva comprar sem antes fazer diligência, né? Até porque pode ter risco, né? Você não sabe quem está lá dentro do imóvel. Então a assessoria é sempre importante, jurídica, né, de alguém que conheça, mas a desocupação fica cada vez mais simples à medida que as pessoas entendem que perderam, que tem que desocupar o imóvel. Né? E quando passa então do primeiro, segundo leilão, que vai para esse modelo de venda direta, entra uma flexibilização também na forma de pagamento? Às vezes no leilão é só à vista, no venda direta eu posso financiar, posso usar um consórcio? Exato, esse é um bom ponto, Augusto, porque a operacionalização do financiamento nos 2 primeiros leilões, ela é complexa, exatamente porque se você vender por um valor maior, você tem que pagar a diferença para o ex-mutuário. Então, tirando a Caixa Econômica Federal e talvez um ou outro banco privado, a maioria só vende à vista. É mais simples e é o que eles fazem. Agora, depois sim, você tem basicamente 3 formas de comprar ou à vista, o financiamento, então vários players oferecem um financiamento, você pode comprar com financiamento, e o parcelamento direto, que é uma opção onde o próprio vendedor te parcela, e aí você tem desde 12 vezes sem juros até 60 vezes com 1% ao mês mais IPCA. Então, aí cada vendedor tem uma política. Mas nesse momento, isso que é legal da venda direta, você consegue fazer proposta. Então, ele entra no mercado mais normal. Né? Então, não está tão engessado como no leilão. Exato. E ele tem a opção de financiar em outros bancos ou só no banco que está levando esse imóvel à venda? Em qualquer banco. Assim, a partir do momento que aquele imóvel, o vendedor aceita o financiamento, você pode financiar em qualquer banco. Qual é a restrição? Onde é que você vai encontrar um pouco mais de dificuldade? Nos imóveis ocupados, a avaliação do imóvel
vira um problema, né? Porque o banco, o novo credor, né, o novo agente financeiro, ele vai querer vistoriar o imóvel. Então, se o imóvel está ocupado, ele não consegue entrar no imóvel para vistoriar. Então, esse é um limitador. É por isso que os bancos, aqueles que aceitam financiamento, dizem o seguinte: ó, você quer financiar por sua conta e risco. Porque muitas vezes você já foi lá, falou com o ocupante, falou: olha, eu estou comprando tal, só que eu vou precisar entrar aqui para vistoriar. Alguns deixam, outros não. Então, é uma negociação que fica mais no colo do próprio cliente comprador. Porque no leilão, quando a gente tem a flexibilidade de financiar, normalmente é o próprio banco que retomou esse imóvel que está abrindo financiamento. Então, até hoje eu só vi a Caixa, que é o mais tradicional, e se eu não me engano, alguns imóveis, poucos do Santander. Exato. Itaú, Bradesco, eu nunca vi com financiamento. Mas, se eu abro agora um imóvel retomado, por exemplo, do Santander, e aí eu posso fazer essa compra direta, financiando no Itaú, que é meu banco de relacionamento, eu ganhei uma oportunidade ali, eu tenho um leque de opções muito maior para poder entrar nesse mercado imobiliário, às vezes como investidor, ou para fazer um house flipping. Mas isso não é obrigatório. O banco, mesmo assim, mesmo indo à venda direta, ele vai escolher se pode ou não financiamento. Não é que foi a venda direta, todos podem financiar como uma venda tradicional. Exato, essa é uma prerrogativa do vendedor sempre, né? Ele vai decidir. A gente tem raríssimos casos hoje, clientes nossos que exigem que o financiamento seja com ele. O que acontece muitas vezes é que, como ele foi o agente financiador, o primeiro, ele foi lá atrás, ele entrou no imóvel, ele vistoriou o imóvel. Então, às vezes, que é o que acontece no Santander, você vai conseguir financiar mais fácil com ele, porque ele já assume que ele financia todos os imóveis dele. Se você for buscar um outro, um imóvel do Santander, eu vou financiar no Itaú, talvez o Itaú não aceite financiar, porque ele não vai conseguir entrar no imóvel. Então, mas não é obrigatório, mas cada um decide, né, como quer vender. Mas vendedor. O que você tem visto na plataforma é que a possibilidade de financiar aumenta muito frente ao leilão. Sim, sem dúvida. E mesmo no leilão, assim, passado o leilão da lei, porque a gente dá o nome lá, assim, existe o leilão obrigatório e o leilão comercial. Leilão comercial, ele funciona parecido com a venda direta. A partir do momento que o imóvel saiu dos leilões obrigatórios, seja em leilão, seja em venda direta, você vai ter mais flexibilidade para comprar. Então, por isso que é importante olhar, pesquisar, né? Esse negócio, você bem sabe disso, assim, mercado imobiliário é garimpo. Sim. Né? Por mais achar boas oportunidades, ela não vai estar... Você ganha na compra, né? Não é na venda. Exatamente. Então, você tem que ter esse interesse de pesquisar, de estar olhando, porque às vezes mesmo um vendedor que... a gente, por exemplo, lá na Resale, a gente tem 3 grandes campanhas no ano de venda. Então, nós vamos ter uma agora a partir de julho, 7 de julho, que é a nossa campanha de aniversário. Legal. Então, entram condições diferentes, né? Então, você vai conseguir, de repente, um vendedor que vai te dar o ITBI, ele vai pagar o ITBI para você, outro que vai flexibilizar mais o prazo. Então, tem que olhar, porque isso que eu acho que a gente trouxe para esse mercado. Esse mercado era muito engessado, era muito burocrático, e aí eu falo que assim, a gente passou a tornar ele 24/7, assim, é varejo. Então, tem campanha Dia das Mães, tem campanha de Natal, tem Black Friday. E isso você alinha com os bancos. Com os bancos. Porque você estava me explicando agora há pouco que é um modelo B2B2C. Você negocia esses imóveis, o seu cliente direto ali é o banco. Exato. E aí o consumidor entra nessa plataforma para adquirir esses imóveis que você já negociou previamente com o banco. Então, você vai fazer uma campanha, você ajusta isso com os bancos, o que você vai flexibilizar de benefício para a gente lançar na plataforma. E aí é o que você falou, às vezes tem ITBI, às vezes tem parcelamento, alguma condição especial. E são normalmente 3 vezes por ano que vocês fazem? 3 vezes por ano. A gente tem uma que acabou agora, que é o feirão. A gente faz todo início, né? Início de segundo trimestre. Depois a gente tem o feirão de aniversário, que acontece agora em julho, vai até final de agosto. E depois tem a Black Sale, que é a Black Friday, né? Que é o nosso maior evento do ano. E é sempre assim. Então, isso que a gente trouxe para esse mercado, essa coisa mais varejo, né? Você tem que dar desconto, né? A minha conversa com os vendedores. Sim. Você quer vender? Você tem que dar desconto, você tem que flexibilizar prazo, você tem que trazer outras condições que tornem esse imóvel mais atrativo. No final do dia, o seu trabalho hoje é gerar valor para todo mundo. Para o banco que precisa vender aquele imóvel e retomar aquele valor, que ele não quer ter o imóvel, né? Mas também para o consumidor final que quer comprar um imóvel, quer conseguir acessar algo mais barato. Então, você
você ajusta isso para o banco, ajuda o banco, mas precisa ajudar o consumidor ao mesmo tempo. Então, acho que é um meio ali que falta nesse mercado, né? De você conseguir gerar valor para todas as partes. O leilão, você tem um benefício, mas ao mesmo tempo você tem uma limitação. O consumidor que está com desafio ali de adquirir aquele imóvel em leilão, ele encontra ali uma possibilidade de venda direta como se fosse numa imobiliária tradicional. Agora, isso fica limitado a alguns bancos, ou 1, 2 bancos, ou você tem todos os bancos hoje que estão ali plugados na plataforma, banco público, banco privado, tem outros canais também de imóveis retomados, por exemplo, imóvel de home equity, imóvel de consórcio, da onde vem esses imóveis na totalidade, na plataforma? A gente conseguiu ampliar esse leque, né? Então hoje eu tenho desde imóveis dos bancos, dos grandes bancos, públicos e privados, eu tenho bancos médios, a gente tem as companhias hipotecárias, a gente tem os grandes players de home equity, né, os fundos imobiliários que têm também imóveis atrelados, então os FDICs, e as administradoras de consórcios, seguradoras. Então hoje assim, o nosso leque é bastante grande então, qualquer empresa que tenha imóveis e precisa desovar esses imóveis, hoje a Resale é uma plataforma para isso, né? É uma forma, inclusive, de você acessar um leque maior de imóveis, porque quando você vai a leilão, às vezes o consumidor nem sabe como que acessa um imóvel retomado de um FDIC, de um home equity, de um consórcio. Dificilmente a gente acha isso na internet. Né? Existem meios, obviamente, mas talvez não sejam tão acessíveis. Ali você tem numa única plataforma acesso a imóveis retomados de várias empresas, de vários bancos, dos grandes, dos médios, que não é só Bradesco, Itaú, Santander e Caixa, que é o que a gente está acostumado. Exato. Tem mais imóveis ali retomados, né, nesse processo. E a gente tem de tudo, assim. Então tem pequenas administradoras de consórcio, grandes administradoras, a gente atende as maiores, seguradoras que atendem as administradoras de consórcio, né? Então você realmente acha, por isso que eu sempre trago essa coisa do garimpo, porque é o que a gente vai fazer. O meu trabalho lá é buscar essas empresas onde esses imóveis estão e trazer eles para a plataforma. E aí, na questão de geração de valor, eu acho que a gente acertou desde o começo. Até quando eu dava entrevista, tal, muita gente falava assim, vocês estão uberizando o modelo de leilão, né? Porque a gente trazia os imóveis para venda direta. Sim. Eu falei, não, a gente está 99tizando o modelo, né? Sim. Porque a minha tese sempre foi a de incluir todo mundo. Então, acho que a gente conseguiu ao longo do tempo gerar valor para o vendedor, que precisa dar liquidez, gerar valor para quem busca esses imóveis como investimento, principalmente novos investidores, mas a gente também trouxe a indústria que já atuava nesse mercado. Então, nós temos todos os leiloeiros praticamente do Brasil, os grandes leiloeiros estão lá com a gente tem mais de 1.700 imobiliárias e corretores plugados, porque a gente criou uma carteira de ativos para esses corretores, por exemplo, venderem que eles não tinham. Né? Então, alguns trabalham com a Caixa, mas nem todos. E outros não acessavam os imóveis dos bancos privados ou de administradora de consórcio. Então, a gente tem corretores hoje que parte da receita deles vem significativamente desse tipo de imóvel. Porque uma coisa é interessante falar, principalmente quando a gente fala do corretor, né? E eu já ouvi isso em várias reuniões, né, com sócios. E uma vez eu estava numa reunião do nosso conselho de administração, e um dos conselheiros falou assim, Marcelo, é interessante isso. Eu tenho um corretor que ele só me traz oportunidade. Né? Ele falou, eu recebo ligação, os corretores não sei como acham meu telefone e tal, eu fico recebendo ligação, não atendo ninguém. Esse cara, Sim. Se eu tiver numa reunião de board, de diretoria, e ele me ligar, eu peço licença, saio para atender ele, porque às vezes ele tem uma oportunidade que eu tenho que ou fazer um lance ou mandar uma proposta naquele momento, senão eu perco. Ele sabe que é cirúrgico, que não é uma proposta vazia, não é vazia, uma oportunidade, né? Tem muita oportunidade que é isso, né? Oportunidade, mas às vezes não é uma oportunidade. Ele já sabe que aquele corretor traz o cirúrgico. Esse cara já olhou isso. Então, é isso que eu sempre falo para os corretores. Trabalhar com esse tipo de ativo você não precisa ser a tua carteira inteira, mas é um pedaço da tua carteira que você fideliza teu cliente, Sim. porque principalmente o investidor ele vai falar, esse cara procura para mim, né? Então a gente conseguiu também gerar valor para os canais de venda, né? Então o corretor de imóvel que está assistindo a gente aqui, ele como que ele faz para se plugar nessa plataforma? É possível? Sim, acessa nosso site lá, que se escreve resale.com.br e vai lá embaixo, quero vender imóveis da Resale. E aí você se cadastra, se torna parceiro e tem que ter o Cresce ativo, né? E a partir daí se acessa toda a nossa base,
que isso era um negócio também interessante. No começo, a gente limitava, né? Falava assim, olha, o corretor que atua em Jundiaí, o que atua em São Paulo, ele pode atuar as bases que a gente tem nessas praças. Só que esse mercado é nacional, né? Então a gente tem casos recentes agora, né? Um grande cliente que a gente tem de cooperativas, que é outro cliente grande que a gente também tem de imóveis. O imóvel era em Rondonópolis, o corretor era de Franca e o comprador era de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então você vê o corretor, por quê? Ele começou a desenvolver um trabalho de trazer investidores. Então você compra no Brasil inteiro. Né? Às vezes é uma oportunidade que está fora do radar dele, da cidade onde ele atua normalmente, mas via plataforma digital ele consegue abranger o Brasil todo. Todo, porque às vezes o cliente dele, a gente tem um caso agora, outro caso recente, né? Um fazendeiro do Pará comprou uma cobertura ali nos Jardins de 15 milhões. Assim, então quer dizer, o corretor que assessorou ele era um corretor de São Paulo. Então, você precisa ter, isso que é legal para o corretor, ele ampliar, ele continua no trabalho regional, no olho, mas ele pode potencializar os negócios dele no Brasil inteiro com esses imóveis. Né? E o comprador, o investidor, ele paga alguma coisa para acessar essa plataforma, para ter acesso a esse leque de oportunidades dos imóveis? Não, ele vai pagar os custos, ele não tem nenhuma assinatura, nenhuma recorrência, mas quando ele fecha o negócio, ele tem que remunerar o canal de venda, que é o corretor ou o leiloeiro, a plataforma e, em alguns casos, o trabalho de pós-vendas, né, que é escriturar e registrar. 90% da nossa carteira, a gente centraliza a escrituração e registro no Brasil inteiro. Então, dá muito mais celeridade. Né? Tudo de forma digital. Tudo de forma digital. Que facilita você comprar de outro estado, fazendeiro do Pará e Exatamente. Etc. Assina por e-notariado. Né? A gente pegou, assim, somos os primeiros a fazer isso, até na época da pandemia, a surfar essa onda, né? Porque a gente já fazia digital e aí com e-notariado isso facilitou muito mais, né, o processo. E aí você falou que os bancos, as empresas, né, B2B2C, eles se plugam ali na sua plataforma. Agora, eu como consumidor pessoa física, consumidor não, como vendedor pessoa física, eu tenho como anunciar meu imóvel na sua plataforma? Eu quero vender ele mais rápido? Como que funciona isso e se dá para fazer isso? Essa era uma demanda que a gente tinha no passado, muita gente procurava a gente, porque a gente tem uma base de mais de 150 mil compradores de imóveis, investidores, né? Gente com dinheiro para comprar rápido. E muita gente procurava a gente. Às vezes uma pessoa que tem um imóvel ou está precisando vender porque comprou um outro e precisa quitar o saldo devedor, ou porque recebeu numa herança e não tem dinheiro para fazer o inventário, ou tem dívida, ou é um imóvel que não tem área construída averbada e ele não consegue vender no mercado tradicional financiado. Então aparecia de tudo, mas nós tínhamos essa limitação. Nosso negócio era no atacado, né? A gente não atendia o varejo. E aí a gente agora virou um pouco de atacarejo, né? Nós criamos um produto que chama Proposta Rápida, e a tese da Proposta Rápida é a gente trazer investidores que façam propostas nesses imóveis. Então, se você tem um imóvel e precisa vender ele, é diferente de querer vender. Porque querer vender, você vai querer... Todo mundo quer pegar o maior valor possível. O maior valor possível, você vai querer vender a mercado. Aí não é a gente, aí é melhor levar numa imobiliária tradicional. Mas se você precisa vender rápido, a gente criou esse produto que é a Proposta Rápida. Então acessa lá propostarapida.com.br. E a tese é, a gente vai ofertar esses imóveis para a nossa base de 150 mil investidores. Então você vai receber propostas rápidas nesses imóveis. E aí funciona como um leilão. Ele coloca um preço base e aí vão fazendo proposta para cima ou não? Estipula um preço primeiro que arrematar? Ele vai dizer o seguinte, né? Assim, uma coisa que eu sou muito agnóstico, assim, né? Falo que como empreendedor a gente tem que ter algumas certezas, mas tem que ter mais incertezas do que certeza. E uma delas é a gente tem que ser agnóstico na precificação. Porque quem precifica o ativo é o mercado. Sim. Né? A gente, infelizmente, não tem uma grande base de dados, né? Ainda que a gente tenha um índice FIP-ZAP, a B3 tem um indicador, a gente não tem é diferente da tabela FIP de veículo. Não é tão acurado, né? Não é acurado, você não consegue falar, meu imóvel vale tanto. Então, o que eu faço lá, a gente chama de precificação reversa. Você publica teu imóvel e fala assim, meu imóvel vale 1 milhão, eu estimo que vale 1 milhão, você diz quanto é o valor mínimo que você estaria disposto a aceitar, mas a gente não vai dar bola para isso. Assim, você vai receber todas as propostas, nós não fazemos essa curadoria das propostas, porque isso é para te ajudar a entender o que o mercado está disposto a pagar. Né? Então, esse é o grande diferencial, assim, a gente não trava valor, e você vai receber de tudo.
né? E aí você vai entender, e a plataforma ela permite que você faça essa negociação até dar um match da proposta. Tá. Então você recebe ela, isso tudo é digital, você recebe uma proposta, eu coloquei lá, acho que vale 1 milhão. Recebi uma proposta de 500. Fala, não, 500 eu não vendo, mas eu vendo por 800. Fala, não, 800 eu não pago, mas eu pago 790. Tá. E essa negociação acontece de forma digital, até você dar match e falar assim, por esse valor eu topo, né? E essa transação, ela segue toda pela proposta digital ou ela muda de plataforma? Porque eu quero anunciar meu imóvel, eu anuncio ele na plataforma digital. O comprador que quer comprar dessa pessoa física, ele também vai via proposta digital? Na proposta rápida você vai cadastrar seu imóvel, né? Então ele não é um listing, você não vai publicar ele como você publica normalmente no Zap ou em grandes portais. Você cadastra ele na proposta rápida. Do outro lado, na resale tem os investidores. Eles vão enxergar esses imóveis, né? Alguns não ficam no site, alguns a gente direciona para investidores específicos, né? Que a gente sabe que tem o perfil. Então, você não está anunciando num listing, você está cadastrando ele para receber proposta. Por isso que a gente brinca lá com os nossos clientes, né? Que cadastram na proposta rápida, assim... Cadastre e toma omeprazol, porque você vai receber proposta. Sim, não se ofenda. Não se ofenda. Não leve pro lado pessoal. Não é pessoal, porque não é, né? E a gente repete isso porque o investidor, a cabeça dele é diferente. Ele quer comprar e revender, ele quer comprar e alugar. Onde é que ele ganha? É no preço, no quanto ele paga. O que a gente está educando também a nossa base de compradores, porque os nossos compradores estavam acostumados a comprar imóveis com 90% de desconto, mas a maior parte deles ocupados. Sim. Então, esses imóveis, por outro lado da proposta rápida, tem menos estresse. Né? Você talvez tenha uma regularização para fazer, mas, por exemplo, a ocupação não é um problema. Porque a partir do momento que você coloca lá o seu imóvel para vender, você está disposto a desocupar ele. Né? Então, o nosso desafio ali é achar o equilíbrio para dar match nessas propostas. Né? Então, é uma boa oportunidade para quem busca um imóvel para flipar, por exemplo. Exatamente, porque ao invés de você achar eles em lotes, você vai ser mais sniper, né? Porque a gente foi garimpar esses imóveis e trouxe ele. Então, você acha um imóvel lá que a pessoa precisa vender, que ela tem urgência e que você, no mundo normal, talvez tivesse que garimpar ou num grande portal para descobrir essa pessoa. E lá a gente já descobriu ela. Então, o investidor, ele sempre vai na resale. Na resale. O vendedor, pessoa física, vai buscar a proposta rápida para anunciar esse imóvel. Exato. Então, na proposta rápida, ele anuncia, cadastra, ele mesmo sobe lá o anúncio, né, o imóvel dele, e do outro lado, o comprador acessa a resale. Ele pode fazer filtros, ele vai ver quais são da proposta rápida, mas para ele a gente já entrega de mão beijada quais são essas oportunidades. Né? Tá, e o que você consegue identificar na proposta rápida de maiores oportunidades? É mais pessoas que são imóveis de inventário, imóveis de pessoas que estão, às vezes, apertadas financeiramente? Existe algum share ali maior de um tipo de público que está vendendo esse imóvel? Alguma coisa que está chamando a atenção, que é a maior parte? Gente que precisa de dinheiro. Assim, a gente tem as mais variadas situações. Empresário que está com um problema na empresa e precisa capitalizar, fazer giro rápido. A gente tem visto casais se divorciando e aí querem liquidar o ativo. Assim, tem o desapego com o imóvel e fala assim, olha, a gente quer o dinheiro porque todo mundo precisa recomeçar a vida. Inventário é uma parcela pequena, mas o que a gente tem visto mais é necessidade de liquidez. E especialmente quando o mercado fica mais com menor liquidez, né, você não consegue vender rápido o seu imóvel, aí a proposta rápida, porque muitas vezes a pessoa tem prazo, né? Então a gente tem visto muito isso. Gente com prazo, seja porque comprou um imóvel, gente com prazo porque precisa quitar uma dívida e tem um prazo, um deadline, tem um prazo final para cumprir. Então a necessidade de liquidez é o que a gente percebe que mais motiva a pessoa a colocar lá. E aí você contando isso, me veio agora à memória 2 clientes recentes que eu estou tratando essa semana, inclusive. Um está passando por um processo de divórcio, da forma como você falou. Só que eles já têm uma questão emocional do divórcio e eles ainda estão morando juntos. Porque eles estão presos àquele imóvel. Então ele precisa de uma solução. Ele precisa vender logo esse imóvel. Ou ele até procurou a gente, na verdade, para tentar. Ele estava tentando vender esse imóvel, não estava conseguindo. E ele queria ver se existia alguma solução da gente estruturar uma operação de consórcio para ele liquidar o saldo remanescente que tinha de financiamento e comprar a parte da ex-esposa. Né? E aí ele falou, eu preciso disso urgente,
porque a gente está morando junto. E é uma situação horrível, né? E um outro caso, e aí, por exemplo, talvez fosse uma solução, se ele quer vender logo esse imóvel, já que ele não está conseguindo no mercado tradicional, vender através da proposta rápida, né? É um público, acho que esse é o público, né? Um outro caso também que me veio à memória, que eu estava até tratando ontem, é um cliente que tem um imóvel na planta, tá para ficar pronto agora o imóvel em agosto, 1.700.000 de chaves, e ele ainda tem um projeto de 800 mil para reforma. E ele não tem capital para liquidar esses 1.700.000, tampouco os 800 mil da reforma. Ele não quer, ou não entrou em detalhe se ele pode ou não, às vezes de crédito, entrar num financiamento para quitar esse saldo de chaves, mas ele tem um imóvel que ele mora de 1.600.000. E segundo ele está tentando vender há um tempo e não consegue. Eu entendo que ele provavelmente deve estar tentando buscar o maior valor possível de mercado, porque é aquilo, não tem imóvel que não vende, tem imóvel que está talvez com o preço fora, né? Um preço errado, como você falou. É o mercado que precifica, não é o vendedor, né? Mas acredito que pela forma como ele trouxe a dor dele, vai chegar num momento que ele vai ter que tomar uma decisão. Ou eu ajusto o meu preço para vender, porque eu vou ter um compromisso aqui de liquidar o saldo de chaves do imóvel na planta que ficou pronto, ou eu vou ter que dar um jeito de quitar isso daqui antes de vender. A gente até tentou ver uma operação de home equity para ele alienar o imóvel atual sem precisar se desfazer com pressa dele e levantar esse capital para poder quitar o saldo de chaves, mas ainda assim não tinha garantia suficiente para eu também levantar um capital para reforma. E aí ele não consegue vender aqui sem aqui estar reformado, porque ele não pode mudar. Não adianta nada ele quitar aqui e não reformar, que era uma dor também, mesmo que eu financie, eu ainda preciso fazer a reforma. E eu não financio a reforma. É por isso que ele procurou a gente, para tentar fazer via home equity ou via consórcio, porque no consórcio a gente pode quitar o imóvel, pagar a reforma e ainda todos os móveis planejados. Então é uma forma de crédito muito mais abrangente. Mas a questão dele é o prazo. A gente não estava conseguindo estruturar uma operação. E eu trabalho muito de forma conservadora, muito de forma consciente, do tipo, olha, é viável ou não é viável? Né? Consórcio é a solução? Sim, mas não para tudo. Né? Tem muita coisa que consórcio não funciona. É maravilhoso, porque você quita o saldo de chaves, paga as custas, reforma imóveis planejados, mas não em 2, 3 meses. É uma operação muito complexa para a gente fazer, tem muito risco envolvido. Então, ele precisaria... Mesmo que eu levantasse o capital com home equity, que é um capital mais rápido, ele não precisa dar entrada nenhuma, ele quita o saldo de chaves, mas ele ainda não reforma. E aí ele vai manter esse imóvel à venda. Mas ele precisa vender aqui para reformar. E essa reforma vai levar alguns meses. Então ele está num momento ali que, assim, imagino que se isso não resolver tão logo, até porque ainda tem o prazo, depois da venda, ainda tem o prazo do financiamento para pagar, até ele quitar o saldo de chaves, que... muitas pessoas chegam nesse momento de que fica numa situação que ele precisa ajustar o preço. E aí, como é que eu vendo isso rápido? Talvez no mercado tradicional eu não consiga, mas se eu trouxer isso para uma plataforma que tem milhares de investidores querendo comprar meu imóvel, pode ser uma solução para quem não tem mais opção de quero pegar tanto, 1.600.000. Não, eu vou ter que flexibilizar. Você trouxe um ponto importante quando a gente... era uma percepção que eu tinha, né, quando eu idealizei a proposta rápida lá atrás. Eu assisti muito isso pela resale, né? Porque o que eu vi durante muitos anos? As pessoas que perdiam o imóvel, né, o banco retoma o imóvel, com o que elas lidavam, né? Eu falo que é um processo similar ao do luto, né, o da morte. Você tem as 5 fases, né, do luto. E o primeiro deles é a negação. Né? E eu assisti muito isso de camarote, porque como a gente estava ali apoiando o banco e o novo comprador, a gente também, em alguns casos, tinha contato com o ex-mutuário. E a pessoa brigando, negando que ela ia perder o imóvel. Então, muitas vezes essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de vender o imóvel antes do processo de leilão, né? Mas elas não venderam ou não tomaram essa decisão porque elas estavam em negação. E muitas só vão se dar conta do que aconteceu depois que passa o leilão e ela não tem mais R$1 e não tem mais tempo para tomar outro tipo de decisão. Não tem mais decisão para ser tomada, os outros é que estão tomando decisão por ela. Então passou pelo segundo leilão, vai acordar lá um dia com o oficial de justiça. Vai liquidar a dívida, mas ele também não recebe mais nada. Não recebe mais nada. E muitas vezes tinha espaço para vender mais barato o imóvel, quitar o financiamento com o banco e sobrar um troco. Né? Mas por que a pessoa não fez isso?
porque ela estava, né, perdida ali com as emoções da negação. E então o processo de venda, o que eu percebo, né, que é uma resistência, é porque tem esse apego emocional. Né? Não, mas o imóvel vale uns 600, por que eu não vou vender mais barato se vale uns 600? Só que às vezes os pênaltis que ele vai tomar, né? O pênalti depois de você não quitar o financiamento, o imóvel que ele comprou na planta, o pênalti de um distrato, tudo isso vai significar mais financeiramente do que às vezes o desconto que ele vai dar para vender esse imóvel e sair, né, da situação. Então, eu acho que a questão que envolve, né, que está por trás da proposta rápida, é sempre essa questão. Quanto mais rápido você age, ainda que fique dinheiro na mesa, você tem que fazer a conta do futuro. Assim, o que eu estou deixando de... que pênalti eu estou deixando de tomar lá na frente, né? Ou alguém que precisa vender por causa de uma dívida, né? Às vezes significa que você pode ter um imóvel penhorado se você não quita aquela dívida. Ou o imóvel vai a leilão, né? E aí você pode, aquilo que você acha, o home equity é um exemplo, né? Que você financia, ele refinancia entre até 60% do valor do imóvel. Quer dizer, se você tem uma dívida de home equity, a gente tem uma base grande de clientes de home equity, e você não quita, né? E esse imóvel vai a leilão, você corre o risco de perder os 40%, né? Os 50% do valor do imóvel. Então, a gente tem que separar, acho que... até pior, né, o cenário do home equity, porque o financiamento, me corrija se eu estiver errado, no financiamento, se eu conseguir pegar algo além do meu saldo devedor, ok, é lucro para mim, porque eu não paguei aquilo ainda, né? Claro, tem os juros, mas é um valor a mais, é mais do que minha dívida. No home equity, eu tinha um imóvel quitado, então eu tinha 1,5 milhão, por exemplo. E eu alienei ele como um refinanciamento. Só que se minha dívida é 500 mil e eu perco esse imóvel, liquido a minha dívida de 500, eu perdi 1 milhão. No financiamento eu não perdi porque eu não tinha quitado isso ainda. Exato. No home equity eu tinha. Então é uma dor muito pior. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que é importante agir rápido, porque quando você percebe, né, que está chegando nessa situação, e a gente tem casos lá de cliente que está pedalando dívida de home equity, já renegociou de novo, e ele está vendo que não vai conseguir sair daquela bolha. Então, às vezes, por isso que chegar na aceitação mais rápido, sair da negação e ir para aceitação e falar, olha, é melhor eu perder um pedaço, mas ainda sair com troco e conseguir fazer um novo negócio, a perder todo o dinheiro numa operação dessa. Então, eu acho que a grande, nos exemplos que você deu, é ser rápido para agir, né? Porque senão você afunda igual, né, eu ficar lá no Titanic, a orquestra afundando junto com o navio. Eu tenho um imóvel de 1.600.000. Você não tem um imóvel de 1.600.000, porque se você tivesse, ele já tinha sido vendido por 1.600.000. Você tem um patrimônio, mas talvez não nesse preço, né? Então tem que ser rápido, acho que E quanto antes ele agir, que você está bem trazendo aqui sobre o fazer o quanto antes, ele ganha, se ele trouxer para a proposta rápida, ele ganha margem de negociação. Então, se ele traz com 15 dias que ele precisa vender aquilo de qualquer jeito, ele vai ter que aceitar a primeira, a segunda proposta. Se ele traz com 3 meses, talvez ele possa recusar a primeira, a segunda, a terceira e ir tentando extrair o máximo possível daquilo para recuperar um valor maior. E aí eu estava pensando aqui no cara que precisa de grana, no empresário, etc. Mas você trouxe também o cara que ele tem a dívida, o imóvel vai a leilão, seja home equity, seja consórcio, seja financiamento, vai a leilão, ele corre o risco de perder essa margem a mais do que ele tem de saldo devedor e valor de avaliação, ali alguma coisa a mais, que se passar do segundo leilão, ele vai perder tudo. Ele vai ficar vai liquidar o saldo devedor, não tem mais dívida, mas não recupera mais nada. Então eu tenho lá um imóvel de R$1 milhão, minha dívida é 500 mil, eu estou tentando vender ali 1 milhão de qualquer jeito. Vale a pena eu aceitar ali na resale ali uma proposta de 700, que eu recupero 200 para mim e liquido a dívida de 500. Do que eu esperar ir a segundo leilão, eu fico sem nada, liquida a dívida de 500, mas eu não esses 200 mil que eu tive uma proposta, ela poderia ter tido uma proposta. Exato. Eu perdi essa oportunidade, né? E é legal, porque eu tô em muitos grupos, né, de investidores do mercado imobiliário, e uma dor comum tem muita gente querendo investir em house flipping, mas não sabe aonde garimpar esses imóveis. Eles estão nas plataformas digitais tradicionais, mas normalmente uma plataforma digital, você não vai encontrar lá imóvel de 1 milhão por 700 mil. Preciso do dinheiro. Não tá assim. Não, ninguém anuncia assim. Não tá. Sempre tá tentando puxar o máximo, por mais que tá precisando de dinheiro. E aí isso vai, às vezes, num contato, numa oportunidade, um corretor que às vezes liga, falou, tô com um cliente aqui, porque o corretor conhece a história do imóvel, conhece a história do vendedor.
E aí traz, mas nem todo mundo tem acesso a essas oportunidades. Na internet você não vai achar isso, você não tá escancarado, até porque isso vai vendido antes de ir, né, pra internet, essas grandes oportunidades. E eu vejo que é uma dor do investidor que quer entrar no mercado de house flipping, mas ele não sabe aonde achar isso. Às vezes compartilham lá, falam, pessoal, alguém tá vendo alguma coisa? Tô com dificuldade de achar preço abaixo, porque você tem que ter essa margem de pagar mais barato, ter o valor ali para fazer a reforma e ainda conseguir lucrar, pagando custas, pagando comissão de corretor. Então tem que ter uma margem de desconto considerável, principalmente quando fala de imóvel antigo, que vai demandar um valor de reforma. E aí na resale ele pode encontrar ali uma oportunidade de garimpo muito melhor, mais dedicado de imóveis com desconto, que não é uma plataforma tradicional que vai vender imóvel a valor de avaliação, né? E mesmo quando tem, porque às vezes acontece, né? Você vai ver lá na plataforma, ele tá com aquele valor, mas você pode mandar proposta. Sim. Né? É um ambiente para isso, né? Um ambiente... Tanto que eu falo isso para os nossos vendedores. Às vezes eu tenho, né? Por exemplo, a gente atende cooperativas, e a cooperativa coloca lá, não, esse imóvel eu quero 1 milhão. Eu falo assim... Pode pôr o que quiser, mas... Põe o que quiser, né? Eu mando a cartela de omeprazol para eles na caixa, você vai receber proposta. Isso está no meu contrato com eles, inclusive. Eu falo assim, eu sou obrigado a te mandar todas as propostas. Então, você tem um ambiente, como você falou, dedicado para esse tipo de coisa. E acho que é legal dizer qual era a grande preocupação que a gente tinha, principalmente nos imóveis de garimpo, de varejo, né? Proposta rápida. Para os compradores, era trazer segurança financeira para essa operação. Porque quando você fala de uma operação onde você tem um saldo devedor com uma instituição financeira, eventualmente débitos de PTU, condomínio, você ir sozinho lá fazer essa negociação, você tem um risco financeiro envolvido, né? Porque o que garante que você vai pagar, quitar esse saldo devedor, você vai ter que fazer isso antes de escriturar Sim. ele, né? Então a gente criou dentro da Resale, nós temos uma plataforma, então a gente tem um modelo de conta escrow, então todos os valores ficam numa conta garantia durante todo esse processo. Então o comprador ele não paga nada direto para o vendedor, né? Tudo vai para uma conta garantia, que vai sendo liberado esses recursos à medida que... Então, precisa quitar o saldo devedor com a instituição financeira. Então, a plataforma vai fazer essa quitação. A escritura, a mesma coisa. Você assina a escritura, o vendedor assina, aí a gente libera o recurso, o sinal para o vendedor. Registrou, libera o restante. Porque essa segurança financeira é super importante nesse tipo de operação. Porque mesmo que você pague barato, você tem que lembrar que você está num ambiente fértil para fraude, né? Então você precisa ter a segurança financeira. E aí a gente entendeu que desde o começo isso era importante para esse produto, né? Então o investidor que compra nesse mercado, ele precisa disso. E aí a gente oferece isso junto com o serviço. Que é a PagImóvel. Que é a PagImóvel. Então dentro da estrutura, ele vai fazer numa conta garantia os depósitos. É legal dizer, né, que na proposta rápida, a diligência, assim como nos outros imóveis, mas aqui a diligência do imóvel é mais importante, né? Porque você pode ter, por exemplo, alguém fugindo de uma fraude de execução, né? Ou tentando criar uma fraude de execução, né? Tá com processo trabalhista, ele sabe que o imóvel vai ser penhorado, ele coloca vender logo, rápido. só que nesse meio tempo pode ser que ele seja penhorado. Então, o que a gente tem a pessoa quando compra nesse modelo da proposta rápida, o investidor, quem está querendo fazer house flipping, no período de diligência ele pode desistir do negócio se ele identificar na diligência qualquer problema. Então ele desiste, todo o valor que ele depositou ele recebe de volta. Excelente. Então a ideia foi a gente criar mesmo um ambiente seguro para fazer isso. Porque senão você vai fazer bons negócios, mas correndo um risco absurdo. Sim. Então a gente quer que as pessoas ganhem dinheiro, a gente quer que as pessoas recebam troco no seu imóvel, mas com segurança financeira para os dois lados. Né? Esse modelo da PagImóvel, essa plataforma, me remeteu muito à transação que a gente faz de carta contemplada. Porque nas cartas contempladas, para quem não sabe, a gente tem toda a estrutura de consórcio próprio que a gente fala, que a gente estrutura a estratégia de contemplação, precisa de prazo e tudo mais, mas para quem não tem esse prazo, não quer ou não pode entrar em financiamento, a gente tem a carta já contemplada. Só que a carta já contemplada, ela tem um valor de entrada e o saldo devedor a ser pago. Só que nesse meio do caminho existe uma análise de crédito, análise documentacional, tanto do imóvel como do comprador, dessa carta. E a gente faz isso internamente na corretora. Então eu intermedio
para dar segurança para o vendedor e para o comprador, porque a gente tem estoque próprio, mas eu também vendo carta de clientes. Perfeito. Então a gente faz essa comercialização, mas eu preciso dar segurança para o comprador e para o vendedor. Eu não vou ser só um intermediador do tipo, tá aqui, ele quer vender, ele quer comprar e deposita direto, tem um risco enorme. Porque assim como no mercado imobiliário como um todo, o mercado de cartas contempladas tem muita fraude. E qual que é o risco da fraude da carta contemplada? O cara que for comprar essa carta sem uma diligência, sem uma assessoria especializada, ele pagar essa carta e descobrir que a carta não existe, ou ele pagar e descobrir que a carta não está contemplada, porque o vendedor fraudou o PDF da administradora, ali o extrato e tudo que seria uma comprovação, mas ele frauda um PDF, ou ele paga essa carta e não tem a transferência, ou até o vendedor transfere a carta e não recebe o pagamento. Então, existe muito do mercado. A gente trouxe a segurança intermediando todos esses pagamentos. Perfeito. Mas não é uma plataforma, uma conta escrow. A gente faz isso internamente na corretora para dar segurança para as duas partes. Então, o comprador que quer a carta, ele paga um sinal para reservar. Fez a reserva, ele manda a documentação para a gente fazer uma pré-análise de crédito, para a gente não demorar tanto lá no administrador. Então, a gente faz uma pré-análise interna de crédito. Enquanto isso, a gente já faz um contrato de tudo que foi transacionado ali, o quanto que ele vai receber de valor por aquela carta, o valor da carta, todos os dados ali. E com o vendedor também dessa carta, se não for uma nossa de estoque próprio. Feito isso, assinou o contrato, pagou o sinal, pré-análise aprovada, ele paga o restante da entrada, que era a entrada negociada, menos o sinal que ele já tinha dado para garantir essa carta. Quando ele paga o sinal, eu tiro ela de mercado. Mas eu preciso desse compromisso de que ele não está blefando, ele quer realmente ela. E aí ele paga o resto da entrada. Paga o resto da entrada, a gente comprova para o vendedor, dinheiro em conta, análise toda feita, ele faz a assinatura do termo de transferência de titularidade da carta. Então, é um processo que encaixa ali na PagMóvel, por exemplo. Exato. Só que eu entendo que, obviamente, ela é uma plataforma que visa atender o seu ecossistema. Mas existe uma oportunidade, talvez, de abrir a PagMóvel para o mercado de cartas contempladas, que é um mercado gigantesco, que a gente chama de mercado secundário de cartas de consórcio. É um mercado gigantesco, mas que demanda, talvez, esse nível de tecnologia. Talvez uma corretora não tão tradicional como a nossa, não tão especializada como a nossa, um vendedor, enfim, não tenha a estrutura. Às vezes um representante de consórcio ali, pessoa física, ele não tem essa estrutura de fazer essa intermediação. Ele até quer dar segurança para as duas partes, mas ele não consegue. Como é que ele vai receber lá, às vezes, 500 mil reais na conta dele de uma entrada de uma carta de consórcio ali de alguns milhões? Ele não consegue. Como é que ele vai justificar isso no imposto de renda dele? Ele não tem essa possibilidade. Mas talvez se ele se plugar na PagMóvel e você fazer esse processo de segurança para o comprador, para o vendedor, para o intermediário, sem que haja ali qualquer tipo de transação, de documento ou de valores sem a devida comprovação, eu acho que você abre um leque ali também, uma grande oportunidade para um mercado que é enorme, um mercado que cresce muito a cada ano. O mercado de consórcio agora de 2025 para 2020, de 2024 para 2025 cresceu 32%. A gente já atingiu agora 500 bilhões de créditos comercializados em 12 meses em 2025. É meio trilhão de reais de créditos de consórcio comercializados em 12 meses. 500 bilhões. E desses 500 bilhões, pode falar, né? Legal, o consórcio vende muito. Mas e a contemplação, que é o que importa? 123 bilhões de créditos contemplados em 2025, em 12 meses. Então, é um crescimento absurdo. E grande parte dessas cartas contempladas, desses 123 bilhões de créditos que foram disponibilizados, não é vendido, já está disponibilizado, são já do mercado secundário de cartas contempladas que estão à venda. Que não são consorciados que fizeram para comprar um bem. Eles fizeram já na intenção de revender. Porque existe um mercado secundário onde ele vai ganhar um ágio, ele vai lucrar com aquilo. Para o comprador é um crédito imediato, mais barato do que financiamento, que ele tem que pagar uma entrada e assumir um saldo devedor. Para o vendedor, é uma carta que ele tomou risco, então ele fez um consórcio esperando essa contemplação, e aí tem algumas estratégias para isso, e ele consegue ganhar um ágio em cima de tudo aquilo que ele pagou. Eu tenho um case próprio, inclusive, que em outubro de 2023, próprio meu, não é nem de cliente, em outubro de 2023, eu fiz uma carta de consórcio de 300 mil reais, sem intenção de imóvel nenhum. Eu tenho uma carteira de cartas de consórcio, algumas já estão direcionadas, já tem um objetivo do que eu quero fazer, e outras estão lá, que eu chamo de cartas coringa. Às vezes eu contemplo e eu tô com uma oportunidade imobiliária, eu já uso ela. Às vezes não, eu deixo ela contemplada, a carta contemplada de consórcio rende Selic, você não tem prazo para usar,
ou se tem uma oportunidade ali, eu vendo lá no mercado secundário. Naquele momento, eu tinha uma carta de 300 mil reais, eu decidi vender e recebi 97 mil reais pela carta. Quanto que eu tinha pago de parcela? 1.020. Caramba. Eu fui contemplado por sorteio na primeira assembleia. Olha. É normal de acontecer? Quem está assistindo a gente, vou fazer porque... Não é. Não é normal de acontecer, mas você tem a mesma chance de ser contemplado na primeira assembleia do que na última. A gente vai, demora, tá bom, mas você pode ser contemplado na última, como você pode ser na primeira. É a mesma chance. Claro, eu tô deixando de lado toda a estratégia que tem, seleção de grupos, de administradora. Tô colocando o consórcio simples, sem assessoria nem nada, né? Em que você vai ficar na sorte mesmo. E eu fui contemplado. Eu me expus ao risco, né? Você teve sorte? Sim, mas eu decidi fazer. Eu decidi entrar nesse negócio. E aí eu vendi essa carta por 97 mil reais, tendo pago 1.020 de parcela, isso em 15 dias, mais de 5.000% de lucro. Então é um mercado extremamente lucrativo, né? Só para trazer um contexto. Mas que demanda, talvez, um sistema mais robusto, né, de segurança para essas partes, para talvez diminuir bastante a possibilidade de fraude, que infelizmente no país é muito comum, né? Sempre tenta buscar um jeitinho para ganhar e não sei o quê. Mas trazendo esse contexto que você falou ali do PagMóvel, e me veio à mente isso. Eu trago segurança para todas as partes, enquanto tem diligência, enquanto tem a validação do imóvel, documentação, isso tudo está preservado. Qualquer problema que dá, eu tenho meu recurso de volta. Né? E aí essa conta escrow, toda essa tecnologia, acho que vocês têm embarcada, se tiver algum projeto de abrir para outros canais, para outros mercados e a gente plugar isso lá, eu acho que pode ser bacana para todo mundo. Não, sensacional. Eu saio daqui, o pessoal tem medo quando eu volto para o escritório depois de papos. Volta cheio de ideias, cheio aí fala, Marcelo vai inventar de novo, né? Mas não é à toa que o nome, né, não chama PagMóvel à toa, porque eu sempre enxerguei a indústria, o mercado imobiliário, com uma grande deficiência de soluções financeiras para ele. Né? Eu acho que no final do dia, veja só, né? Além da estratégia, da consultoria que você dá para os seus clientes na carta contemplada, o que tem um valor absurdo é a segurança financeira. Sim. Né? E se a gente olhar para o mercado, para a indústria toda, isso sempre me assustou. Desde quando eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, eu participei e assisti transações multimilionárias, onde você tinha gente pagando sinal para um vendedor sem ter feito todas as diligências, corretor recebendo comissão de forma antecipada. Isso sempre me deixou de cabelo em pé. Eu falei, como assim? Uma indústria que passa tanto dinheiro, né? A gente tem umas soluções, você compra, né? Quando pensando aqui um pouco no Mercado Livre lá atrás, né? Você comprava uma caneca, assim, comprava um celular, corria o risco de receber um tijolo. Você já tinha um Mercado Pago. Sim. Você está falando de um negócio de R$1.500. Agora a gente está falando de algo de milhões, né? De milhares de reais e sem segurança financeira nenhuma, tendo que confiar ainda na palavra ou num contrato muito mal redigido, né? Então, acho que foi uma boa provocação aí, porque a PagMóvel já ela tem atendido o grupo. Óbvio, sempre no fundo com a ambição de a gente escalar isso, mas na ordem do dia acaba que isso fica de forma secundária, mas já tem o novo mercado de consórcios, então, para a gente começar. A gente vai ter bastante para conversar, então conta legal. Comigo para a gente desenhar isso junto, levar a mercado, tenho bastante conexões no mercado também, do palestra, algumas mentorias, consigo levar isso a mercado, que eu acho que vai ser uma baita inovação. Obviamente, testa beta interno, preciso ter esse teste interno para ter esse benefício, né? Mas, obviamente, é algo que eu vejo um potencial absurdo de levar a mercado e são, assim, múltiplos milhões que são transacionados todos os meses, todos os dias em cartas contempladas. A gente tem um foco muito forte em imóvel, em mercado imobiliário, mas também existe um mercado muito aquecido para automóveis, para caminhões, frotas, maquinário, também de acesso a crédito. Agora o agro encontrou o consórcio. O agro agora já está vislumbrando no consórcio um funding muito mais barato, né? Que às vezes eles têm um pouco de dificuldade ali, o mercado rural, de acesso a crédito. Então, o consórcio já popularizou no sentido de vários empresários, vários ramos de negócio já estão usando o consórcio, né? E cada vez mais o consórcio vem inovando e crescendo, abrindo oportunidades de acordo com o que tem de demandas. E eu acho que cada vez mais a gente conectar outros mercados, a gente tem lá a PagMóvel, está falando de imóvel, sistema de tecnologia e tal, mas existe um mercado que está paralelo a isso, que é o de consórcio, que também está conectado ao mercado imobiliário
e que demanda esse tipo de tecnologia. Então, acho que é genial. A gente pode discutir isso, levar lá para os seus sócios, depois me fala o feedback. Legal. Mas vai ser legal a gente desenhar juntos. Conta comigo para isso. Opa, vai ser um prazer. E, bom, o que a gente tem aqui também para trazer sobre o ecossistema, né, da Reed Digital. Vocês foram identificando oportunidades, né, começando com um negócio, depois plugando o outro, proposta rápida, PagMóvel. Vocês têm alguma coisa no cenário agora de futuro que vocês estão vislumbrando para lançamento? É possível falar também, porque tem segredos, mas vocês têm alguma coisa que a gente pode esperar de lançamentos no ecossistema da Reed Digital? A gente tem dentro do grupo, né? Porque a minha tese sempre foi, né? Empreender não é uma tarefa das mais simples, né? De jeito nenhum. A gente tem um desafio enorme de criar valor, mas principalmente de aproveitar o que a gente criou, né? Eu acho que ao longo do tempo, assim, qual foi o grande aprendizado que a Resale nos trouxe, né? Foi escala e vender no Brasil inteiro. Né? Você, no começo, como assim vocês vão vender um imóvel sem ter um corretor na ponta, como é que vai fazer para visitar, como é que vai escriturar, como é que vai registrar? E como a gente sempre atendeu grandes players, eu falo que eu não tive o benefício que a Loft e o Quinto Andar tiveram de escolher para onde iam. Né? Eu tive que ir, né? Porque simplesmente eu tinha imóvel para vender em cidade de 1.500 habitantes. Então isso trouxe uma musculatura para a gente para ser nacional, mas fazer isso de forma centralizada, lá de Piracicaba, interior de São Paulo, né? Então, como que a gente fazia para vender no Brasil inteiro, conectando muita gente, mas fazendo isso de forma centralizada. Então, ao longo do tempo, tudo que isso foi criando oportunidades, né? Foram criando, né, esses negócios marginais, né, como a PagMóvel, eles acabaram, ou adjacentes, né, como o Stélio do Mercado Livre gosta de falar, que vão se tornando importantes, né? Então, por exemplo, a PagMóvel, a gente vislumbra, assim, ela ir para a mar aberto, né? Ela atender outros negócios. Mas um dos negócios que a gente viu que isso sempre me incomodou no mercado imobiliário era o modelo tradicional de imobiliária. Né? Como é que a gente fazia? Eu sempre vi, eu moro em Piracicaba, né? Eu sou de São Paulo, mas moro lá há muitos anos. Você tem as grandes imobiliárias locais. Eu venho para Jundiaí, provavelmente aqui nunca ninguém ouviu falar das imobiliárias que estão em Piracicaba, as maiores. E a recíproca é verdadeira. Ninguém em Piracicaba conhece a maior imobiliária daqui. Então, o mercado imobiliário é extremamente regionalizado. Não à toa, a gente tem pouquíssimo, né? Só 2 empresas de capital aberto, no mercado, né? Pensando em imobiliária. Os unicórnios agora, mas assim, você não tem grandes grupos nacionais. E eu sempre olhei para isso e falei, mas por que não tem? Né? Como é que a gente faz para quebrar isso? E aí surgiu a ideia, então a gente lançou ano passado, ele ainda está na fase de embrião, né, embrionária e piloto lá em Piracicaba, que é uma imobiliária focada na venda de apartamentos, chama SOAP. Então a tese da SOAP é simples, né? A gente só vende apartamentos e salas comerciais. Vende terreno? Não. Mas e se eu tiver uma casa num condomínio? Não. A gente só vende apartamento. Porque a tese esse modelo, a ideia é replicar ele para as grandes cidades no Brasil, a célula comercial, mas todo o back-office, que é o que a gente aprendeu a fazer na Resale de forma centralizada. Então, jurídico, marketing, operacional, pós-vendas, tudo isso de forma centralizada e replicar esse modelo como no modelo de franquia ou de licenciamento para outras cidades. E por que a especialização? Porque a gente tem visto isso, que é a única forma de eu furar as bolhas regionais. Então, quando eu chego no mercado onde eu tenho uma imobiliária de 50 anos de tradição, eu só vou conseguir me diferenciar se eu for diferente. Eu nunca vou ter mais do que 50 anos de tradição, eu sempre vou ser um novato. Então, a ideia de a gente ser especialista tem funcionado, então essa tese está ganhando força, é o que a gente deve investir agora nos próximos anos. Eu costumo dizer que é como você querer gostar de comida japonesa e querer comer comida japonesa na churrascaria. Você vai encontrar? Vai ter 1 quilo lá, você vai pesar, vai ter um buffet de comida japonesa, mas não vai ser a sua melhor experiência. Você não vai ter um omakase maravilhoso numa churrascaria. Então, a ideia é a gente
E para isso que nós temos feito, né? Então, Piracicaba a gente lança agora esse mês um mapa. Então, a gente mapeou 100% dos edifícios da cidade. Então, a gente consegue saber quantos prédios tem na cidade, quantas unidades. A gente sabe se tem ponto de carregamento de carro elétrico. Enfim, a gente fez um mapeamento quantitativo para que ninguém pode conhecer mais Piracicaba verticalmente do que a SOAP, né? Então, a gente lança agora esse mês que vem o Eleva, que é esse estudo, porque é exatamente o que nos dá o diferencial, né? É ser especialista em comida japonesa, é ser especialista em apartamentos. E lá é onde a gente vem assistindo um crescimento mais exponencial, porque é uma imobiliária tradicional e a gente percebe que esse modelo é facilmente replicável, né? Então é o que está dando assim, a menina dos olhos hoje, né? Na frente tradicional é a SOAP, com esse modelo que a gente quer replicar para outras cidades. E na outra ponta, a proposta rápida, que vem ganhando cada vez mais força, que é para ajudar as pessoas a venderem rápido. Que também vai ser plugado na SOAP. Que também pluga, porque a gente já tem parte da captação da SOAP, da proposta rápida, vem da SOAP, porque é o que você falou antes, é o corretor na ponta que sabe quem precisa vender. Então a gente acha que, por isso que esse ecossistema, ele me gasta menos energia e menos recurso, né? Porque está tudo interligado. Então, mudar de ramo talvez só no futuro, né? Que legal, que legal. Muito bom ouvir um pouquinho da trajetória de vocês. E em questão de números, né? Quantos imóveis são transacionados na plataforma hoje? Você já falou que estão no Brasil inteiro, todos os estados, mas quais são os números, os big numbers ali do ecossistema como um todo? A gente tem uma média de 1.000 a 1.500 imóveis ano que a gente vende na plataforma. Então, a gente esse ano aqui bate 15 mil imóveis vendidos na plataforma. Para mais de 150 mil compradores, né? Então, a gente conseguiu fazer numa base de 150 mil, né, compradores. Então, a gente está falando em torno de 10 mil compradores ativos desses imóveis. A gente percebe um crescimento, né? Hoje a gente está em média crescendo 20% ao ano em termos de receita. Tivemos que fazer ajustes, né? Nem tudo são flores no empreendedorismo. Então, os últimos 2 anos exigiram que a gente se reinventasse, né, no modelo. A gente tem fortalecido muito o modelo de canais. Então, hoje 56% das vendas que a gente faz são vendas diretas, digitais, né? E os outros 44% estão divididos ali quase que igualitariamente entre corretores e leiloeiros. Mas a gente percebe que com o aumento do mix de produto, a gente também tem precisado diversificar os canais. Então, a gente esse ano já deve terminar com um mix bem diferente, ali 1/3 para cada frente de venda, né? E para esse ano o nosso foco é aumentar o número de canais, é trazer mais imobiliárias, corretores para nos ajudar na venda desses ativos, né? Então a ideia é fechar esse ano com algo perto de 1.500 imóveis vendidos também, e bater os 15 mil, que é o nosso número mágico aí para o ano. São 11 anos de empresa. No Brasil todo, qual que é o maior share de região? A gente oscila baseado, porque a gente depende, né, na resale do inventário. Então, nosso inventário é muito dinâmico, né? Então, quando eu tenho mais imóveis na região Nordeste, Nordeste fica relevante, né? Então, é sazonal, isso não é algo consolidado ali, porque essa região tem mais oportunidades. Porque o nosso negócio, como ele depende dos imóveis, então depende de onde eu recebo imóveis, né? O legal, assim, a gente já vendeu em mais de 1.125 cidades, todos os estados brasileiros. Então, isso era uma dúvida que eu tinha também. Será que a gente consegue, né, atender o Brasil inteiro? A pandemia foi um baita teste para a gente, né? A gente, logo no começo da pandemia, a gente estava começando a tracionar, né? De 2019 para 2020 foi quando a gente estava começando a ficar maior. E eu lembro sempre assim que a dúvida que era, será que as pessoas vão comprar imóveis? E aí teve um caso que virou simbólico lá, porque todo o processo é digital, né? Então, num processo de triagem de documentação, o time... Eu estava passando na área de triagem e tal, e aí o pessoal dando risada, eu falei, mas o que foi, né? E aí a pessoa tinha que mandar a selfie, né, com o documento para a gente validar que ela era ela e tal. E a pessoa fez isso numa maca no hospital. Ele estava dentro do hospital
comprando um imóvel e na maca, levantando e tirando a foto, tinha maca, soro pendurado atrás. Né? Aí eu falei, relaxa, gente, vai dar tudo certo, porque se no meio de uma pandemia o cara tá internado e tá comprando um imóvel, é porque vai dar tudo certo. Então, acho que a gente conseguiu, né, quebrar esse modelo da regionalização do físico, né? Então, acho que esse é o nosso principal ativo. Que legal, você entrou num tema agora que é o que eu ia te perguntar na sequência. Né? Casos ali da trajetória de vocês que ficaram emblemáticos, né? Histórias que marcaram vocês e que você leva isso na memória sobre tanto de desafios como casos positivos ali que marcaram vocês. Esse é um deles. Você tem mais algum para citar? Porque esse eu já achei genial. Esse trouxe para a gente, foi decisivo, porque no momento a gente... Quer dizer, estão no caminho certo, olha aqui. Estamos no caminho certo, exato. Assim, nós tivemos uma outra que não foi positiva, mas que também foi um insight para a gente, né? Nós tivemos já tínhamos aí em torno de 5 anos de empresa e numa madrugada nós tivemos um bug no nosso sistema na hora de precificar os imóveis e houve uma precificação errada dos imóveis na madrugada. Normalmente a gente faz essas viradas, né, de sistema na madrugada e numa dessas viradas a gente teve um problema no sistema e aí quando o time chegou às 8 da manhã para trabalhar, nós tínhamos algo em torno de 1.000 propostas em imóveis na madrugada. O problema aconteceu entre a 1 da manhã e as 8 da manhã e foi um grande estresse, nós tivemos que administrar, essa foi uma contingência, mas isso para mim foi muito simbólico, porque significa que eu tinha pessoas plugadas na plataforma na madrugada, né? Então foi jogando por terra uma série de teses, né, que se tinha, que às vezes eu era questionado, mas as pessoas compram online, mas você acha que a pessoa fica vendo o site? Mas você acha que muitos imóveis nem foto tem? Né? Você entra lá, não tem foto. E aí, então assim, a gente viveu coisas que o mercado tradicional sempre falou que não funcionariam, né? Então às vezes a gente ia contratar uma agência, às vezes um diretor comercial, eu falo, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fotografar todos os imóveis, porque sem foto não vende. E esse cara tinha acabado de chegar na empresa, ele falou, Marcelo, esquece o que eu falei, esse negócio aqui é outro bicho, né? Então, esse foi um exemplo. Nós tivemos casos de gente que mudou de vida, de profissão, e a partir da plataforma, né? Pessoas que abandonaram as profissões que tinham, olha só, para poder inicialmente se tornar corretores desses tipos de imóveis e outros comprarem, revenderem. Então teve gente que virou investidor imobiliário a partir do que a gente fez na plataforma, né? A gente fala assim, que foi me visitar, que falou, pô, Marcelo, quero te agradecer porque mudou minha vida, porque era um negócio que até então eu não tinha acesso. Então a gente conseguiu democratizar esse acesso, né? Então, assim, são N casos, mas os que eu me lembro são esses que que foram emblemáticos, porque mudaram, né? De alguma forma trouxeram uma percepção de que a gente estava no caminho certo. Né? Essas histórias são legais, né? Eu gosto de cases, de histórias assim que marcam a trajetória de uma empresa, porque a gente tem 84 anos de mercado, né? A minha empresa. Então a gente tem vários cases, até um dos episódios mais emblemáticos meus aqui foi com meu pai. A gente contou toda a trajetória da empresa, desde o começo, enfim. Legal. E isso marca, né, as empresas. Porque não adianta nada eu ter uma empresa que não deu problema nenhum, não aconteceu nada, tudo maravilhoso. Tá, mas você não tira aprendizado nenhum, não tira nenhuma lição, não vai ter nenhuma mudança ali na sua estratégia ou uma validação, como aconteceu com vocês. Era algo que, poxa, podia ser um grande problema, foi um grande desafio, mas validou para vocês. Pô, olha quanta gente está acessando nossa plataforma à noite, de madrugada, milhares de compradores ali acessando, outro na maca, comprando um apartamento. Nossa, eu acho que eu viabilizei algo que impossível do cara comprar um imóvel na maca do hospital se não fosse pela minha plataforma. Ou a pandemia não vai travar o meu negócio, porque eu trouxe uma solução importante. E isso vai modulando ali o que vocês vão fazer ou validando o que vocês já fizeram. Né? Eu acho que isso é primordial na história da empresa, né? Das empresas em geral. E a gente leva como empresários, né? A gente leva muito como lição e vai criando uma casca ali, né? Do tipo, poxa, já passei por isso, já passei por aquilo, cara, nada vai parar mais. Isso daqui eu vou tocar de qualquer forma. E ainda falando sobre o mercado imobiliário, eu queria conectar também com algumas mudanças recentes que vem acontecendo, que é a questão, por exemplo, no Brasil é muito regionalizado a questão dos imóveis, então você fica muito suscetível a prefeituras, ao cartório daquela região. Você bem disse no começo, não tem uma tabela FIP do imóvel onde é tudo muito linear, né, de valores, tem muita variação.
Só que recentemente foi lançado lá o CPF do imóvel, vai ter ali uma precificação mais padrão para talvez as prefeituras cobrarem um IPTU mais condizente, não vai mais ter aquela questão de o imóvel vale 1 milhão, mas na matrícula tá lá 100 mil reais. E aí é feita uma transação, o comprador também negocia 100 mil reais e nunca esse valor vai a 1 milhão de reais, por exemplo, se não for por um financiamento que tem que ir a valor de avaliação, né? Como que você vê essa mudança no mercado imobiliário? Você acha que isso é positivo? Tem muita gente vendo como negativo, porque já começou uma leva de aumento de IPTU, né? Porque tem muito imóvel defasado realmente, mas ao mesmo tempo traz uma seriedade grande para esse mercado que demanda, né, esse tipo de atenção. Como que você vê essas mudanças que vêm acontecendo recentemente no mercado imobiliário? Eu acho que não dá para ter uma indústria e um mercado sério sem algum nível de regulação, né? E esse é o futuro. Se a gente quer ser um mercado de primeiro mundo nas transações, né, a gente precisa trazer essas ferramentas. Infelizmente, né, mas eu me amparo muito, eu lembro sempre muito do Silvio Santos, que dizia que adorava pagar imposto, né? Sim. Porque no final do dia, esse é o nosso custo, né? Esse é o nosso custo. Se você está ganhando dinheiro só porque você está fazendo transações com valor abaixo, é porque tem alguma coisa errada na tua equação no modelo de negócio, né? Não é sustentável, né, no longo prazo. Não é sustentável. Então, acho que assim, isso profissionaliza o mercado, mas principalmente porque quando a gente fala dessa profissionalização ou dessa padronização, a gente tem que lembrar que mercados né, de primeiro mundo, o crédito imobiliário, ele é a grande ferramenta, as hipotecas, né, você pegar o mercado americano, o mercado espanhol, o financiamento, o crédito bancário, ele é a principal ferramenta de alavancagem. Né? E você saber efetivamente quanto valem as garantias, né, isso ajuda esse mercado a se desenvolver. O grande problema que a gente ainda percebe, né, e aí vou desde taxa de juros até ainda a burocracia que envolve um crédito, está ligada a questões sistêmicas do mercado imobiliário. Então, a partir do momento que a gente tem os bancos, os credores enxergam melhor o valor do ativo, conseguem precificar melhor uma perda num caso de inadimplência, toda a indústria evolui, né? Então, eu acho que isso, assim, a própria reforma tributária, a própria questão do CPF dos imóveis, ela é uma mudança estrutural importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário, ainda que ela traga algumas dores de curto prazo, mas eu acho que é fundamental. E, por outro lado, né, quer dizer, a gente vai ter que aprender a jogar esse jogo, né? Então, acho que os investidores vai ter que fazer conta para a gente entender até onde compensa o seu modelo de negócio para em pé. Agora, na outra ponta, eu acho que isso torna mais simples, né, no final do dia, quem está querendo comprar um imóvel a ter mais informações. Isso não tira da mesa a negociação, né? Se você olhar mesmo mercados maduros, né, onde você tem o mercado americano, onde você tem índices de preço muito bem acurados, ainda assim você vê que o mercado ele funciona na base da oferta e da procura, né? Então, você olha os índices do mercado americano, se pegar os últimos 100 anos, você vê que o mercado se comporta, entra numa crise, você tem o delay do valor anunciado para o valor transacionado. Então, ou seja, o mercado ele ainda vai ser muito pautado nas negociações, né? Isso não significa que você trava o preço dos imóveis, mas eu acho que traz um alicerce importante para a gente se desenvolver enquanto mercado mais profissional, mais robusto. Show, muito legal. E eu queria aproveitar aqui toda a sua experiência para dar um panorama para a gente, olhando para frente, como que você vê o mercado imobiliário nos próximos 5 a 10 anos? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma mudança, né? As pedras no tabuleiro estão se movimentando rápido, né? Então você vê a questão do aluguel de curta temporada passando por um desafio, né? Porque ele nasceu e aconteceu numa informalidade, né, muito grande. Sim. Então a gente vai assistir aí um movimento importante nesses aluguéis. Por outro lado, a gente vê a própria reforma tributária trazendo questões importantes, né? Porque começa a limitar você operar isso de forma muito física, na pessoa física. Então, acho que a gente deve assistir uma profissionalização do mercado como um todo, né? E a partir daí, você começa a ter um mercado secundário
não no sentido da transação, mas no sentido de transformar o tijolo em papel. Sim. Né? Então, fundos imobiliários cada vez mais especializados, porque se você precisa profissionalizar, isso custa caro. Então, acho que a gente vai começar a ver, mais do que já aconteceu nos últimos anos, a evolução de papéis imobiliários mais robustos, né? Com mais alternativa de investimento, que não só a compra e venda do imóvel. Mas nos próximos 2 anos, a gente ainda tem um desafio de liquidez. Né? Então, assim, taxa de juros ainda muito alta. Então, acho que isso vai exigir de todo mundo ferramentas de liquidez para o mercado imobiliário. Então, acho que não tem boas notícias de curtíssimo prazo, né? A gente não deve ver aquele boom como aconteceu nos últimos, né? Se a gente pegar lá nos anos, né, de 2010 a 2015, aquele boom do mercado imobiliário, mas de qualquer maneira, assim, acho que é um mercado cada vez mais profissional, novas oportunidades devem se abrir aí. Você falou do tijolo virando papel, né? Recentemente eu tive acesso a uma oportunidade de investimento onde foi tokenizado o metro quadrado dos imóveis. Então hoje você consegue comprar 1 metro quadrado de um imóvel, 2, 10 metros quadrados de um imóvel através de um token, negociado na B3, na Bolsa de Valores. Então é uma forma segura de você adquirir uma fração de um imóvel sem você precisar entrar numa SCP, num contrato ali talvez informal, mas é o que a gente vê, né? Essa profissionalização, essa evolução do mercado imobiliário, que para muitos pode parecer ruim, porque está acostumado com o tradicional e todo mundo tem medo, né, da mudança, não sabe qual vai ser o impacto. Mas se a gente for olhar no longo prazo, para o investidor imobiliário que quer perpetuar nesse mercado, entende que o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, não é uma transação rápida ali de um day trade que você vai ganhar dinheiro, precisa de uma estrutura que sustente tudo isso. Né? E a gente vendo essas evoluções de você negociar uma fração de um imóvel através de um token negociado na B3, já é para mim assim, uma evolução incrível, que eu fiquei surpreso ao conhecer. Né? Mas eu acho que é parte disso. Talvez as instituições, né, os grandes fundos imobiliários, muitos deles estrangeiros, começam a poder olhar para o mercado imobiliário brasileiro de uma outra forma. Né, de talvez injetar mais capital, de talvez trazer um tipo de negócio diferente por causa dessa maior profissionalização, o CPF do imóvel, as legislações, a reforma tributária. E ao mesmo tempo, eu acredito que essas grandes mudanças, né, esse medo da mudança que a gente tem, vai separar ali o amador do profissional. Muita gente vai acabar saindo, porque vai falar, não é para mim isso daqui, acho que essas mudanças eu vou correr muito risco, vou sair, porque o mercado imobiliário ainda é visto como um mercado tradicional, um mercado conservador, né? E se bem feito, se bem estruturado, mas eu acho que vai separar muito ali o profissional do amador, o cara que está tentando fazer ali algo na informalidade, porque cada vez mais vai diminuir, né? Essas margens, né? Você trouxe também, aproveitando o gancho, você trouxe também a questão da locação de temporada, que vem passando por várias mudanças, que também eu vejo como um ponto de ruptura, onde vai separar o amador do cara que quer de fato se especializar, né? Porque demanda, tudo na vida, todos os investimentos demandam, você não ganha dinheiro fácil. Se ganha dinheiro fácil, não é sustentável. Né? Você precisa ter um tipo de estudo, um aprofundamento sobre o que você está fazendo. Poxa, comprei um apartamento, coloquei no Airbnb, estou ganhando uma grana. Tá, mas você consegue replicar? Ou foi sorte? Talvez você pegou uma unidade ali muito boa, você está conseguindo surfar uma onda que se você comprar outro, você se frustra talvez, porque você não vai ter o mesmo retorno. Então é um mercado que demanda muito estudo, né? Demanda um conhecimento. E não porque as pessoas vão trocar a sua profissão. Eu vou continuar sendo empresário no mercado de seguros, no mercado de consórcio, de crédito, mas eu invisto muito no mercado imobiliário. Eu não quero ser o cara que trabalha no mercado imobiliário, eu quero trabalhar com o mercado imobiliário. Então eu me aprofundei teoricamente em tudo, então estudei muito, busquei muitas oportunidades, me conectei a players do mercado, mas para quê? Para tomar decisões mais seguras, e eu tenho profissionais mais capacitados do que eu para gerir tudo isso. Você falou do corretor que ele busca oportunidades. Eu tenho esses corretores que trabalham para mim e para minha família. Então eles buscam essas oportunidades e trazem só o que é cirúrgico para mim, porque eles já sabem qual que é o meu perfil, qual que é o meu momento, qual que é o meu apetite. Eu me cerco também de administradores, então eu tenho administradores de Airbnb que me atendem nas regiões. Então eu não estou trabalhando nisso, é uma renda passiva.
Mas eu primeiro estudei, eu primeiro fui entender tudo aquilo que eu estou fazendo, eu fui fazer muito estudo de viabilidade para saber quais são as teses e o que eu topo correr de risco. Até que ponto que eu topo ir, né? Do que eu, às vezes, me aventurar em renda variável, no mercado de opções, como já fiz no passado, mas entendi que não era para mim. Vale a gente fazer esses testes, né? Mas eu acho que a lição que fica disso, desse último tema que a gente trouxe, é que essas mudanças, apesar de assustadoras, vai trazer uma seriedade, um profissionalismo muito grande para o mercado imobiliário. Mas, ao mesmo tempo, isso vai criar grandes oportunidades de fundos de investimento, de tokenização, de novas possibilidades, né? Eu não consigo comprar um imóvel, um estúdio em São Paulo de 400 mil reais, mas talvez eu consiga comprar 1 metro quadrado, pagando ali 18 mil reais, eu compro 1 metro quadrado numa região no Brooklyn, e eu sei que eu tenho 1 metro quadrado. É pouco, mas é o que eu consigo hoje. É o meu pezinho. É aquela fração, a ação fracionada lá, né? Ao invés de comprar todo lote de ações no mercado de renda variável, no mercado de ações, né? Eu compro uma fração daquilo, né? Eu compro 10 ações, eu não preciso comprar o lote de 100. É uma possibilidade agora de você conseguir abranger para mais gente, mas isso só é possível, certamente, por causa desses avanços, né? De tecnologia, de legislação, em que a gente traz toda essa estrutura para o mercado imobiliário. E aí, Marcelo, para a gente ir caminhando aqui para o fim, eu queria entender também de você o que você enxerga de maiores oportunidades hoje no mercado imobiliário. O que você vê como grandes possibilidades de rentabilidade que esse mercado vem mudando? Tem o mercado de locação por temporada, o mercado de locação tradicional, o house flipping, a galera que investe em leilão para revender, a galera que investe em leilão para encarteirar e botar em locação, o cara que compra o terreno, constrói casa e revende. Tem tantas oportunidades nesse mercado. Onde que você, Marcelo, investe? Onde que você, Marcelo, vê de oportunidades daqui para frente? Augusto, acho que já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Uhum. Então, acho que e o mercado imobiliário prova isso, né? A gente tem Primeiro, eu acho que a gente só faz bom negócio quando a gente olha para a nossa vocação, né? Assim, se você é rentista, não adianta você querer olhar para outros mercados. Assim, você tem que comprar para alugar e é ali que você vai sair bem nisso. Você falou durante o nosso papo aqui uma coisa que é fato, e eu sempre repito porque muita gente ainda não tem isso claro. Bom negócio no mercado imobiliário você faz quando você compra, seja para alugar, seja para revender. Então, o investidor do mercado imobiliário ele tem que ser um curioso e um garimpador por natureza. E por mais que você possa se assessorar com corretores, com gente do mercado, isso que você falou que você fez, né, na sua trajetória profissional é fundamental para qualquer um. Tem que gastar sola de sapato. Uma amiga esses dias me perguntou, eu estou querendo investir num imóvel, mas o que eu faço? Onde eu leio? Eu falei, assim, sola de sapato. É ir visitar o imóvel, é olhar outros na região, é pesquisar sites. É isso que traz para a gente o feeling, né, das oportunidades do mercado imobiliário. E aprender a fazer conta, né? Eu tenho um grande amigo, foi meu professor na FGV, In Lee, e o In sempre me falou isso. Eu falou assim, falava isso no curso e depois fala, né, a vida inteira. Qualquer que seja o seu segmento, você tem que aprender finanças. Sim. Você trabalha com marketing, você é filmmaker, você tem que entender de finanças, porque a gente tem que aprender a fazer conta para não assumir as premissas dos outros como verdadeiras, né? Então bom yield de aluguel é 0,5%. Eu não sei se é um bom retorno de locação. Você tem que fazer conta, né? Então, acho que as oportunidades, elas estão, como você também trouxe antes, elas estão aonde ninguém viu ainda. Porque quando todo mundo começa a falar que aquilo é uma oportunidade, escreva, já deixou de ser uma oportunidade. Então você tem que sempre se antecipar, né? Então eu acho que as oportunidades do mercado imobiliário, elas estão aí. A gente só tem que aprender a acessar elas. Eu já vi grandes negócios, gente fazendo muita renda, por exemplo, construindo e alugando imóveis ao lado de universidades, onde a rua era de terra.
E aí, se você falar isso para alguém, né, de um grande centro, ele fala, não, mas ainda falta o asfalto. Fala, viu? Mas ali a oportunidade, a rentabilidade está absurda, está dando 2% ao É onde ninguém está olhando. Onde ninguém está olhando. Então, assim, mas como é que eu sei que tem esse negócio? Porque eu fui lá do lado da Universidade Adventista para ver que tinha um loteamento, não tinha onde ninguém morar, não tinha possivelmente, gastando sola de sapato, foi perguntar para os estudantes ali, qual que é o seu problema hoje? Eu tenho que ficar muito longe. Fico longe. Então, para ficar do lado da universidade, para eu poder ir a pé, o valor que ele pagava de aluguel, terreno barato, construção barata e aluguel lá em cima. Então, o mercado, ele demanda isso, né? E as oportunidades estão aí. É claro que a tokenização vem como uma possibilidade, especialmente, né? É interessante no mercado secundário, porque a grande questão do mercado imobiliário é a liquidez. Né? Como é que você traz mais gente para ele? A pessoa, para diversificar o investimento e ainda investir no mercado imobiliário, ela tem que ter um patrimônio maior. Né? Então, a partir do momento que você começa a tokenizar e ter um mercado secundário para isso, você traz mais gente. Então, acho que assim, a receita gasta sola de sapato, tem que ser curioso, tem que pesquisar, como você também bem disse, né? Assim, a gente falou do mercado de curta temporada, ele está passando por mudanças, então a gente viu casos desde fraude a programas do governo, né, para incentivar a compra de imóveis para Airbnb que não poderiam ser alugados. Incentivo social. Que não podia ser usado. Você vê outras situações, imóveis que não estão nesse perfil, mas que o condomínio não vai aprovar ele se tornar um imóvel de locação de curta temporada. Então tem que gastar sola de sapato e ser muito fiel ao que você acredita, né? Se eu gosto de patrimônio, então eu vou focar nisso. Se eu gosto de terreno, tem muita gente que gosta de terreno. Sim. Então você segue a tua vocação, mas garimpa e gasta sola de sapato. Né? Sim, esse seria então o conselho mais importante que você dá hoje para o investidor que quer entrar no mercado imobiliário. É esse. Não seja preguiçoso. Gente preguiçosa não ganha dinheiro, porque você não vai conseguir achar boas oportunidades que vão cair no teu colo. Exato. Né? Então você vai ter que ir para a rua. Se tiver algo muito fácil, uma grande oportunidade, suspeite, né? Fala, não é oportunidade. Por que isso aqui está caindo no meu colo? Tá tão sem eu fácil fazer nada. assim? Será que eu sou bonito? O que foi, né? Dei sorte. Pode ser que chegue num momento em que você já gastou muita sola de sapato e aí você já tem quem faça isso para você. Mas se você está entrando, não, eu tenho um corretor que está me falando as mil maravilhas. Ok, ouve dele, mas vai você para checar. Sim. Eu sempre vi isso, é uma coisa que eu aprendi no mercado imobiliário. Os clientes sabiam mais do que eu. Assim, os clientes vinham me procurar, né? Quando eu entrei nesse mercado, né? Os clientes já sabiam. Eu aprendi a ouvir cliente, porque o cliente, antes de chegar em mim, ele já tinha passado por 20 imóveis. Então, ele tinha muito mais bagagem. Eu falei, se eu não for mais rápido do que ele, se eu não for mais disciplinado do que os meus clientes, eu sempre vou estar atrás. Então, acho que para quem quer entrar no mercado imobiliário, quer investir, sim, se você não tem disposição, se você não quer gastar a sola de sapato, vai para o mercado financeiro. Exato. Marcelo, eu acho que esse recado que você deu agora é muito importante, pessoal, para quem está assistindo a gente. Entender que você precisa estudar, precisa se aprofundar no que você está fazendo. Não existe dinheiro fácil, dinheiro rápido. Se for, não é sustentável, você não vai conseguir escalar. Né? E aproveitando, Marcelo, deixa para o pessoal aqui que está assistindo a gente um recado importante, né? O que você gostaria de passar para o mercado, seja do teu negócio ou de alguma oportunidade que você tem visto, e também como que as pessoas que estão assistindo a gente podem acessar você, podem acessar o seu ecossistema, quais são os canais ali de comunicação. Legal. Bom, eu acho que assim, toda a indústria passa por transformações, né? Então, quem está no mercado imobiliário não tenha medo das transformações, das mudanças. Eu acho que é claro que sempre toda mudança ela traz um estresse, o caos ele vem. Então, nós falamos um pouquinho sobre as questões de IPTU, que as cidades estão passando. É claro que a gente tem que se posicionar, tem que buscar discutir com o poder público isso, mas de maneira geral, assim, toda mudança vai causar desconforto e a gente tem que escolher de que lado a gente fica, se é o lado de quem se torna protagonista das mudanças ou de quem vai ficar chorando e vai ficar como coadjuvante delas. Então, acho que seja corretor, incorporador, construtor, a gente tem que ter coragem para enfrentar as mudanças e fazer parte delas. Vi ontem uma notícia importante, um grande construtor que decidiu sair da construção, um grande grupo, e virar incorporador simplesmente. Sim. E aí, assim, isso exige coragem, você tomar decisões desse tipo. Dá um passo para trás. É um passo atrás, assim, e só
quem muda e quem constrói grandes coisas é quem tem coragem e humildade para dar um passo atrás, porque é uma questão de sobrevivência. Então, você está no mercado, está vendo as mudanças acontecerem, tenha coragem e tenha humildade para aceitá-las e dar os passos atrás quando for necessário. Né? E na outra ponta, né, quem quiser conhecer um pouco do que a gente faz lá, ou acessa o site da Redigital, né, que é reedigital.com.br. Lá tem os links para todas as plataformas. Agora, quem quer comprar, investir, fazer um bom negócio imobiliário, comprar barato, aí acessa o site da Resale, que escreve resale com s.com.br, e aí lá tem os nossos pontos de contato, lá acessando as empresas me encontra. Legal, tanto as empresas como o comprador, o investidor, o corretor imobiliário, ele consegue ali se plugar nas suas plataformas, seja através da Redigital, seja através da Resale, e já vai buscar ali encontrar a solução do que ele precisa. Marcelo, o papo foi muito bom, acho que eu aprendi muito aqui, acredito que quem está assistindo a gente também aprendeu muito, coisas novas, eu de fato digo que eu não conhecia esse lado, né, e as possibilidades a mais que a gente tem, eu fico sempre impressionado como que o mercado imobiliário, ele é mutável, ele cresce, ele muda e a gente acha que sabe tudo, de repente a gente descobre um universo todo ali que a gente não fazia ideia de oportunidades, de sistemas, de empresas, enfim. Por isso que é importante a gente estar ali todo dia consumindo conteúdo, buscando informação, se plugando ali em pessoas que a gente já sabe que são no mercado e que tiveram sucesso. Por isso quero agradecer a tua participação aqui no episódio de hoje, agradecer também todo o conhecimento, você trazer também essas soluções para o mercado imobiliário. Marcelo, obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço, a recíproca é totalmente verdadeira, é muito legal quando tem essa troca, né? É legal você dar entrevista, mas é mais legal ainda você aprender com quem está do outro lado, então obrigado aí pela generosidade de compartilhar também um pouco da sua história, um pouco da trajetória e me provocar também para quem sabe a gente fazer algo juntos aí no futuro, foi um prazer. Com certeza, vamos fazer negócio junto aí, valeu. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado você. Até mais. E para você que assistiu a gente até aqui, deixa nos comentários o que você aprendeu aqui, que grande lição que você tirou desse nosso bate-papo aqui com o Marcelo. Se você já conhecia esse modelo de outlet dos imóveis sem precisar ir a leilão. E se você busca, talvez, algum imóvel com alguma oportunidade de valor abaixo do mercado, sem ir a leilão, ou se você precisa vender um imóvel rápido, pode ser que você encontre a solução ali através do ecossistema da Redigital. E se esse conteúdo foi interessante, você ficou com a gente até aqui, com certeza você precisa deixar também um like aí para ajudar a gente a divulgar mais esse canal, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe também com aquele amigo, com aquele familiar que você sabe que precisa conhecer mais sobre o mercado imobiliário ou que os temas tratados aqui pode agregar mais um pouco na vida deles. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Fiquem ligados que a gente tem sempre episódios novos com novos convidados, mas sempre plugados ali no mercado imobiliário, no mercado de crédito, de consórcio. Muito obrigado pela audiência e até mais.